Arro pessoal, muito boa noite, chegando para a nossa já clássica live do resumão astrológico da semana, onde eu dou aquela visão geral de como que vai ser a semana, inclusive já aproveitando para dar uma olhada no fim de semana. Eu digo que essa live é muito boa para você poder aproveitar e já planejar o seu fim de semana, né? O que você vai fazer no fim de semana, como estarão as energias. Lembrando que aqui eu não falo dos aspectos da Lua, porque eles são mais rápidos, e eu trato sobre eles lá no Astral do Dia. O Astral do Dia é um podcast onde eu mando todo dia, todo santo dia, eu mando lá cedinho no canal do Telegram, no Spotify, no YouTube, uma reflexão para o dia. A Bia chegou aí, boa noite, Bia. A Cris chegando também, a Rô, seja bem-vinda. Então essa live, ela já é clássica, né? A gente já sempre faz toda semana. No geral, quando eu consigo fazer no domingo, eu gosto de fazer no domingo. Quando não dá para fazer no domingo, eu faço na segunda-feira, mas a gente sempre pega o início da semana aí para já dar uma olhada no geral, né? Como que está a astrologia. Carol, boa noite, seja bem-vinda. Margot, boa noite, também seja bem-vinda. Eu estou aqui com o meu aromatizador natural. Pessoal, a gente tem que ter criatividade, né? A gente vai falar da Lua Nova em Leão, que fala muito sobre isso. E aí eu estava pensando, né, em comprar aquelas pedras vulcânicas, aquela coisa para a gente ter o aromatizador pessoal, sem ser necessariamente o difusor ultrassônico, que eu uso também. E eu falei, poxa, mas eu tenho aqui a pinha, né, que eu pego diretamente do pinheiro. O que eu estou fazendo? Eu pingo a gotinha de óleo essencial aqui, ó. Vou pingar agora, qual que eu vou pingar? Vou pingar essa menta bergamota que eu tenho aqui. Eu pingo a gotinha aqui, ó, diretamente aqui na pinha. E aí ela fica aqui aromatizando o ambiente. Então eu tenho aqui um elemento natural, um elemento que vem ali, né, das árvores de pinheiro, que são incríveis. Eu tenho não só essa, tenho algumas, né, aqui espalhado pelo ambiente. E além disso, ela serve como um aromatizador pessoal. Ela deixa aqui o aroma dos óleos pessoais no meu redor. Olha que maravilha! Isso é uma criatividade. Isso aqui é de graça, vem da natureza. Maravilha! Se você tiver, tenha, né? Pega algumas pinhas dessa e aí você pinga o óleo essencial, deixa pertinho aqui de você, ó. Você vai sentir o cheiro dele. Muito, muito bom. Galera, tá chegando aqui. Quem for chegando, manda os coraçõezinhos aí que eu já tô vendo subir. Deixa eu ver quem mais chegou. Tani, Arro, boa noite. Primeira vez aqui, só ouço no Spotify. Muito bom, tamo junto aqui também. Eu amo assistir ao vivo, a Cris falou. Arre, Poliana, boa noite. Carol, boa noite. Então vamos lá, né? Vamos lá falar sobre essa semana. Que olha, pessoal, essa semana ela vai ser uma semana importante. Gisela, boa noite, seja bem-vinda. Aliás, se vocês acharem que alguém pode gostar dessa live, compartilha. Clica no aviãozinho, manda para essa pessoa vir assistir também. Essa semana é uma semana bem importante, né? Eu já recomendo todo mundo a se preparar para ela, né? Vai ter um movimento ali muito forte. O Sol vai mudar de signo, ele vai entrar no signo que ele mais gosta de estar, né? O Sol volta ao seu domicílio. Claro que isso já mostra, né? Quem é do signo de Leão já sabe. Está chegando aí os aniversários de pessoas de Leão, mas para todos nós agora, a gente vai ter um período aí do ano que a gente pode trazer esse arquétipo do Sol o mais forte possível para a gente. Só que isso não vai vir de forma tão tranquila, porque a gente vai ver que temos aí uma oposição importante que vai acontecer. Já postei sobre ela aqui nos stories. Aliás, ó, você que está aqui no Instagram ao vivo, você que está no YouTube depois, no Spotify, acompanha meus stories. Eu tô agora postando mais coisa, estou movimentando mais, compartilho muito meus estudos. Então, se você gosta de estar se informando, acompanhe os stories, você vai gostar. Eu já falei um pouquinho sobre essa oposição que vai acontecer, né? O Sol entra em Leão, se fortalece, a Lua chega em seguida para formar a Lua nova, aquela coisa, aquela força maior de Leão, mas lá do outro lado tem um planetão ali que vai estar desafiando tudo. Então a gente vai falar da semana do dia 21 a 27 de julho, já estamos aí terminando mais um mês, né? Olha só o ano voando, já estamos chegando no mês de eclipse, né? Então depois eu vou postar um pouquinho sobre os eclipses aqui no Instagram, acompanha também. Se você não sabe ainda onde os eclipses de setembro vão acontecer no seu mapa, venha, né? Venha para cá para você entender, né? Onde vai cair, porque pode ser que no seu mapa ele ative um ponto importante. A Claudinha falando, estou preocupada com essa lua nova. Olha, assim, se a gente pensar pela astrologia mundial, temos aí um conflito bem forte, né? Mas pensando na nossa vida e a gente trabalhando o melhor da gente, lembra, né? Aquela oração, como que é? O Salmo 91, né? 1000 cairão à direita, 10.000 cairão à esquerda, mas se você estiver no seu centro, você passa, né? Trabalhando, né? A sua essência, o seu self.
Então é uma lua nova que tem uma tensão sim, mas também tem boas ajudas. Tá? Então eu sempre gosto de olhar todos os lados. Não, essa live em si não é da lua nova, né? Eu vou fazer uma live específica para a lua nova. A lua nova já avisando aqui, ó, vai ser na quinta-feira. Então ao longo do início da semana, talvez amanhã, enfim, eu faça já a live da lua nova e a gente vai falar com mais calma. Mas veja que tem aspecto desafiador e tem aspecto fluente também. E a gente pode escolher o quê? Pegar os aspectos fluentes, trabalhar o melhor dele, e o aspecto desafiador a gente encara e usa ele para a nossa evolução. A semana começa, né, com a lua minguante no signo de Gêmeos, que entrou hoje. Aliás, eu não sei para vocês, eu falei sobre isso no astral do dia, né? A lua em Gêmeos, que trabalha muito a questão mental, né? Então ajuda muito ali a trabalhar a questão da mente. Lua minguante convida ao silêncio, né? Então trabalhar a meditação. Mas a lua fez vários aspectos, né? Falou inclusive com Urano de manhã. A lua fez conjunção com Urano. E eu fiquei aqui boa parte do dia conversando com 3 IAs, aprendendo e estudando um monte o domingo inteiro. Eu realmente honrei essa lua em Gêmeos. E a segunda-feira a gente ainda terá essa lua em Gêmeos. Depois ela entra em Câncer. Teremos aí uma lua minguante em Câncer para limpar as emoções. E lembra que a lua nova de Câncer ainda está valendo. A gente vem de uma lua nova de Câncer para abrir espaço para a lua nova em Leão. Amanda, boa noite, seja bem-vinda. Então, teremos um trecho ali, né, da lua minguante, ainda em Câncer, depois a lua entra em Leão, ainda minguante, mas em seguida já fica nova, porque a lua nova vai ser no início de Leão, e depois a gente termina a semana com a lua nova no signo de Virgem. Então, se você conhece o seu mapa, o que você tem que fazer? Você vai lá no seu mapa, depois termina a live, né? A não ser que você tenha ele impresso aí no papel, que seria muito bom também. Você vai lá e veja, né, o que você tem no signo de Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. São os planetas, os pontos que serão ativados nessa semana, pela passagem da Lua, que ela passa ali ativa. E as áreas da vida que são tocadas pela Lua nesse momento. Né? Então, quais são as áreas que vão ser estimuladas por esses signos no seu mapa? Bom, na segunda-feira não temos aspectos que não são os da Lua, então a gente vai falar no astral do dia, que eu vou gravar amanhã, né? Nem vou conseguir gravar hoje, mas amanhã eu acordo cedinho, como sempre acordo, já gravo, mando cedinho para todo mundo já começar o dia ouvindo como que será, né? Astrologicamente falando. Na terça-feira, a Lua entra em Câncer e o Sol entra em Leão. Pessoal, essa energia está muito interessante de terça-feira pelo seguinte: os dois luminares eles vão estar em casa. Deixa eu colocar aqui, terça-feira, dia 22. Olha que legal a gente vai ter, né, o Sol entrando em Leão, no seu domicílio, o Sol é o nosso luminar, a Lua entrando em Câncer, o seu domicílio, o luminar. E eu já peguei mapa de pessoas que têm Sol em Leão e Lua em Câncer, e eu falo, ó, você tem uma bênção, porque os dois luminares no seu mapa estão ali, né, nos signos de domicílio, estão nos signos que eles ficam mais fortes. Né? Então, tanto o Sol representando a luz, o Yang, né, a energia mais para fora, quanto a Lua, que é mais íntima, mais yin, tá, os dois estão em casa. Então, se alguém aí tiver para ter filho na terça-feira, olha só como essa pessoa vai nascer com Sol e Lua no signo de Câncer. E a Lua, quando entrar em Câncer, vai ali fazer conjunção com Júpiter, e falaremos sobre isso no astral do dia. E sobre o Sol em Leão, eu quero fazer, eu não sei se eu vou conseguir fazer 2 lives na semana, eu vou ver como é que vai ser direitinho a minha agenda, mas uma live com certeza vai rolar. Né? Então talvez eu junte a live da temporada leonina e da Lua Nova em Leão, até porque estão acontecendo juntos. Né? O Sol entra em Leão na terça-feira, na quinta-feira vem a Lua Nova, então talvez a gente faça a live para os dois ao mesmo tempo, mas eu quero ver toda essa temporada leonina, né, como que vai ser. E aí, você já saiba, né, que na terça-feira, deixa eu até colocar o horário aqui no Brasil, para quem gosta ali, né? Eu falarei também no astral do dia, então se você me acompanhar ali, eu vou falar exatamente o horário que vai acontecer, mas ó, o Sol entra em Leão na terça-feira, 10 horas e 29 minutos. Então, quem nascer na terça-feira, antes das 10h29, ainda é de Câncer. E quem nascer depois, né, das 10h29, já vai ser do signo de Leão. Lili, boa noite. E, de qualquer forma, quem nascer nesse dia está na cúspide entre Câncer e Leão. Tem uma característica específica ali, um signo intermediário. E aí, novamente, né, deixa eu até ver aqui, o Sol entra em Leão com a Lua. Pessoal, isso aqui tá lindo, isso aqui são detalhes, né, são nuances que a gente vai pegando.
Olha lá, a Bruna falando, tem o Sol em Leão e Lua em Câncer. Maravilha, hein? Maravilha. Então essa terça-feira para você pode ser um momento até muito interessante de renovar o seu poder, né? Os dois luminares vão estar alinhados com seus dois luminares do mapa natal. Eu achei muito interessante porque, olha só, o Sol 0 graus de Leão, a Lua 0 graus de Câncer. A Lua entra em Câncer e em seguida o Sol entra em Leão. Então os dois luminares resolveram entrar juntinhos ali nessa energia. Terça-feira, eu acho que para todos nós, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também no Astral do Dia, mas para todos nós pode ser um momento muito bom de recarregar esse arquétipo solar e lunar. Né? Tanto o Sol quanto a Lua estarão bem fortes. E a gente pode usar essa energia. Essa é a terça. Né? Prepararei uma live para a temporada do Sol em Leão e da Lua Nova, talvez separadas ou juntas, vamos ver como vai ser a semana. Mas olha que interessante, porque essa semana a gente vai ter muitas ativações do Sol. Por quê? Porque a gente está numa característica agora no céu, isso eu venho falando desde o ano passado, né? Porque esse ano de 2025 trouxe a mudança de todos os planetas lentos. Então, de Júpiter a Plutão, todos eles mudaram de signos, todos eles estão no início dos respectivos signos. Então, a gente está com uma característica muito interessante, que caiu um vidrinho de óleo aqui, tudo está acontecendo no início dos signos. Então, sempre que um planeta muda, vai para um signo, ele faz vários aspectos, que é o que vai acontecer com o Sol nessa semana. Então, na terça-feira o Sol entra em Leão, na quarta-feira o Sol faz sexto com Urano. Isso é uma energia muito interessante, porque a gente traz, primeiro, o Sol se fortalece, né? O Sol entrando em Leão, fica forte, vai ter o seu brilho, a sua energia, né? Ativa a criatividade, isso aqui foi uma criatividade, uma pena que vocês não podem sentir o cheiro. E aqui, pessoal, é o seguinte, isso aqui é terapêutico, tá? Não é simplesmente uma essência, um perfuminho, né, sintético que eu estou colocando aqui. Aqui é algo natural, que vem de uma árvore, aqui de perto de casa, inclusive, com óleos essenciais naturais, com um perfume maravilhoso, que além de deixar um ambiente agradável, energeticamente até ativado, protegido, é terapêutico. Né, porque as moléculas dos óleos vêm aqui e fazem todo o seu trabalho terapêutico, que são vários. Aliás, quem está no meu grupo de óleos essenciais, eu estou compartilhando um monte ali, porque a do Terra está com várias promoções e eu estou falando sobre os óleos das promoções. Falei ontem do laranja, falei do cedro, falei do eucalipto e a gente vai falar mais amanhã também. Sol sextil com Urano convida a gente ao quê? A energia da libertação. Então, primeira coisa, né? A gente veja, isso vai acontecer tudo junto, tudo essa semana. Eu estou falando nos dias aqui exatos de ativação, mas tudo vai acontecer essa semana e vai ficar na energia da Lua Nova. O Sol em Leão convida a gente a ser nós mesmos. Né? É o torne-te quem tu és. Viva a sua essência, viva a sua luz, viva o seu brilho. Urano vem para apoiar. Né? Então se liberte daquilo que está te impedindo de ser você. Né? Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Depois a gente vai ver que Netuno e Saturno vêm ajudar também o Sol. Vamos lá, te dou estrutura, né? Te dou disciplina, que é Saturno, né? Te dou inspiração, que é Netuno. Mas, para viver esse brilho, o Sol vai ter que encarar de frente o Plutão. E o Plutão vai dizer o seguinte: sim, você tem que brilhar, mas encare suas sombras. Veja o porquê, o que está te impedindo de brilhar, o que está te impedindo de ser você mesmo. Então, a oposição a Plutão, que a gente já vai falar aqui, né, seguindo a sequência, ela pode trazer aí algumas sombras à tona, pode trazer alguns traumas, algumas questões inconscientes, pode ativar conflitos, né, já que é uma oposição. E a gente já falou sobre oposição lá no curso de astrologia. Você que entra no curso vai ter aqui embaixo, né, para você poder aprender, né, direitinho como é que funciona. Ah, Claudinha, semana boa para iniciar coisas? Olha, assim, é uma lua nova, eu vou iniciar uma coisinha ali, um grupo de consultores eu vou iniciar. Tem que lembrar que Mercúrio está retrógrado. Né? Então, dependendo do que for, tem que lembrar do Mercúrio retrógrado. O que eu sempre falo é o seguinte, né? Se é uma coisa muito importante e a pessoa puder esperar, principalmente se a coisa tiver a ver com Mercúrio, melhor esperar o Mercúrio sair da retrogradação. Mas, novamente, né, é uma força muito importante, né, do Sol em uma lua nova em Leão, que traz um potencial criativo muito grande. Então, dependendo do que você for lançar, pode ser que seja uma coisa interessante. Se não, se puder esperar também, lembra do Mercúrio, que ele é um ponto importante. Né?
Então, o Sol sextil com Urano convida a libertação. Se liberte das armaduras. Né? Recentemente eu vi que postaram lá o livro Cavaleiro Preso na Armadura, e eu lembrei eu já fiz algumas lives, né? Não foi uma live só não, fiz algumas lives do livro Cavaleiro Preso na Armadura. Quem tiver no meu canal do YouTube pode pesquisar dentro do canal, que você vai encontrar essas lives. E ele fala muito disso, né? As armaduras que a gente se prende ali, porque pela criação, pelos traumas e assim por diante. Então Urano dá aquele choque de libertação. Também pode trazer o que? Intuição, insights, né? Ideias inovadoras. Lembrando, ó, temos uma energia de Leão que é extremamente criativa, é o fogo fixo, aquele fogo que acende e se mantém aceso, energia de Leão, muita criatividade, falando bem com Urano, que são ideias, é aquela mente cósmica, a mente divina, no signo de Gêmeos. Então podem vir muitas ideias de leituras, de estudos, de conversas, comunicação que você pode ter, né? Então conversando com pessoas, sejam parcerias, sejam pessoas aleatórias que você vai conversando e vem ideias, né? É como se o universo pudesse mandar boas ideias para contribuir com a sua criatividade e você poder criar. E vale lembrar, ó, a Cláudia perguntou sobre iniciar coisas. A gente pode criar um monte de coisa e deixar ali, meio que de stand-by, e quando o Mercúrio voltar ao movimento direto, a gente manda ver no que tem que ser feito. Inclusive, né, podendo aproveitar ali depois a lua crescente também, né, que é um momento bem interessante para soltar coisa. A lua cheia, eu não lembro, não sei se a lua cheia vai cair ainda com o Mercúrio retrógrado. Deixa eu só confirmar aqui. Se na lua cheia ainda vai ter o retrógrado. Aqui pegou a lua cheia de Capricórnio ainda. Vamos pegar a lua cheia de Aquário. Lua cheia de Aquário. Deixa eu ver se o Mercúrio como começar. Essa lua cheia tem um diamante, um grande diamante no céu. Né? Mariane, boa noite. E o Mercúrio ainda estará retrógrado, mas estará naquela. Vai ser triste, né? Porque o Mercúrio volta ao movimento direto no dia 11. Mas olha só, né? Dá para você fazer o quê? Depois da lua cheia, aí fazer o lançamento ali, né? Para soltar o que não serve mais, está perfeito até quarta, exatamente. Exatamente, ainda mais que até quarta é lua minguante ainda, né? Ainda é a lua da limpeza, da interiorização, é lua minguante em Câncer, limpeza emocional. Então aproveita Urano, né? Urano pode trazer aí grandes ideias. Lembra assim de anotar as ideias. Eu estou também usando muito agora o Google Keep, né? Que é uma notas ali do Google, e aí tudo que me vem de ideia eu vou lá pedir uma nota no Google Keep para tá ali, né? Porque também se depender só do cérebro, a gente fica ali e pode sumir. Né? Vem aquela ideia, e aí daqui a pouco, daqui 2 dias, cadê aquela ideia que veio? Não sei, nem lembra dela. Né? Então anote. Se você tiver um caderninho físico legal, anda com ele e anota. Se não, todo mundo com certeza tem celular na mão aí quase a todo momento, arruma um jeito de anotar no celular para não perder as ideias. Mas lembrando que esse aspecto, né, do Urano, ele vai se manter pelos próximos quase 30 dias, porque ele vai estar presente no mapa da Lua Nova. Né? Agora, o que acontece essa semana também, pessoal? Essa é a parte tensa da semana também. Né? Além da oposição a Plutão, tem uma outra coisinha aqui que está pegando. Deixa eu colocar aqui dia 22, que é quarta-feira. Essa energia já está no ar. Talvez alguém já esteja sentindo aqui também, né? Dependendo das ativações do mapa de cada um, é claro, né? Mas Vênus e Marte estão em quadratura, estão num desafio. Dia 22, terça-feira, essa quadratura fica exata. Fica exata. Inclusive, se a gente juntar algumas peças, né, dependendo da situação da pessoa. Se ela está num relacionamento que já está muito balançado, já está aquele relacionamento desgastado, a quadratura de Vênus e Marte pode trazer isso à tona de uma forma muito intensa. E o Sol em sextil a Urano pode trazer a vontade de libertação. Do tipo, chega. Né? Então, atenção aí para quem estiver nos relacionamentos, observa como é que está essa dinâmica. Para quem não está em relacionamento, pode olhar dentro de si, né, como que essa energia desse atrito está se expressando e como que ela pode ser utilizada para evolução, para cura, para aprendizado. Mas Vênus e Marte estão em quadratura. E olha, pessoal, olha a questão, tem muitos detalhes na astrologia, por isso que quando você vai estudando, você vai entendendo todos os ingredientes e vai aprofundando cada vez mais. Vênus está em Gêmeos,
Marte está em Virgem. Os dois estão em signos regidos por quem? Mercúrio. O Gêmeos é regido por Mercúrio, Virgem é regido por Mercúrio. E o Mercúrio está o quê? Retrógrado, em Leão. Então a gente pode ter, olha, presta atenção aqui, porque isso pode ajudar muitas pessoas. A gente pode ter muito conflito de relacionamento, primeiro, por falhas na comunicação, né? Então, aquela falha na comunicação. Imagina que a quadratura de Vênus com Marte é como se fosse um galão de gasolina que derrumaram ali. Né? Derrumaram um galão de gasolina ali no espaço e está ali. E aí, de repente, uma falha na comunicação, um ruído na comunicação, é um fósforo que alguém acende e joga ali. E aí pega aquele fogo. Então a comunicação, nessa semana especificamente, isso vai ficar meio que de plano de fundo por conta da lua nova, mas essa semana especificamente, muita atenção, porque os ruídos, as falhas na comunicação vão aí ativar fortemente o conflito de relacionamento. Só que se você já está ouvindo isso, se você já está falando, oh, beleza, deixa, você não precisa cair nisso. Né? Você já fica ali mais atenta, mais atento na comunicação, na conversa. Né? Mesmo se alguém, de repente, vier com alguma questão ali envolvendo uma falha de comunicação, você, né, já sabe que não precisa, né, entrar que tem uma gasolina ali espalhada, então você não vai jogar o fósforo. Né? Se a pessoa quiser jogar o fósforo, você pega o fósforo rapidinho ali no ar e apaga ele, né, para você não cair no pior da quadratura de Marte e Vênus. Claro que a quadratura de Marte e Vênus pode ativar a sexualidade também, né? Então, é aquela coisa, pode vir essa energia, ela pode ficar ali bem ativa e pode ser direcionada para algo bacana, né, para a energia da sexualidade. Outra coisa que tem que ficar de olho é que o Mercúrio está retrógrado em Leão. Então pode ter ali também muita briga por conta de questão de ego. Né? Então, aquela questão do ego, a questão de teimosia, de querer estar certo, muita questão ali da envolver na sombra de Leão. E alguns traumas que podem ser ativados. Né? Por quê? Por conta da oposição do Sol com Plutão. Então, olha como essa semana está importante assim, né? Para você estar. Eu recomendo assim. Eu vou terminar essa live, eu vou fazer os uploads ali, depois já vou me preparar para dormir para falar. Quero estar o melhor aí nessa semana. Essa semana ela pede que a gente esteja no momento presente, esteja no foco, né? Esteja em mindfulness, porque ela vem, é como se fosse um campo minado com algumas armadilhas. Né? Uma energia muito forte de renascimento, de, né, ser você mesmo, criatividade, mas tem ali algumas armadilhas no caminho que se a gente não ficar de olho, a gente cai nela. Então, só a oposição a Plutão já é uma energia de conflito, briga de poder. Né? Aí entra Marte e Vênus em quadratura. E aí o Mercúrio retrógrado. Então olha só como é que está uma combinação que pode ativar muita questão de conflito. Ao mesmo tempo, para quem estiver presente, né, pode ser uma semana de insights, muitas intuições. Por que isso aqui está me engatilhando? Por que aquela palavra que a pessoa falou me trouxe tanta dor? Né? O que pode ter no meu inconsciente mais profundo que está recebendo ali essa energia de dor, que está trazendo essa questão ali que vai trazer um conflito, né? Porque quando a gente tem duas pessoas se relacionando, tem também ali duas crianças se relacionando. E geralmente duas crianças feridas. Né? Então temos que ficar de olho nisso. A Claudinha falando Ave Maria mesmo, Lua Nova vai ativar a quadratura entre Plutão e minha Vênus natal. Olha, se te deixar mais tranquila, né? Eu também serei super ativado nessa Lua Nova. Né? Já estou aqui, já estou sabendo que os eclipses do ano que vem vão pegar meu Sol e minha Lua. Né? Então já estou aqui. Mas sim, né, essa Lua Nova vai cair numa quadratura exata com o meu Plutão natal. Né? Eu tenho um Plutão ali no grau 2 de Escorpião. E aí, o fogo cruzado de Sol e Plutão no céu quadra o meu Plutão natal. Né? E assim vamos, né? Por isso que eu estou sentindo também tanta intensidade nesses últimos dias aí, mas é o céu se demonstrando e a gente estando, né, com a consciência para poder trabalhar sempre o melhor. Então cuidado com a quadratura de Vênus e Marte, que pode trazer aí alguns conflitos, principalmente na questão de relacionamento e especificamente relacionamento amoroso. Tamo junto, é isso aí. Bom, na quinta-feira é um dia bacana, hein? Quinta-feira, deixa eu colocar aqui. Quinta-feira, dia 24. 24/7. Quinta-feira. Quinta-feira é o dia da Lua Nova, né? Então acontece a Lua Nova em Leão.
Isso por si, né? Lembra, quando o Sol entra num signo, ele já meio que ativa aquele arquétipo. Né? Tá lá o Sol passando um signo. Mas aquela força vem mesmo, vem com tudo, quando a Lua chega também. E aí a gente tem os dois luminares que formam uma conjunção. Já tem aula de conjunção lá no curso de astrologia. Você pode entrar no curso e está lá na plataforma, as aulas gravadas. A conjunção é um aspecto mais poderoso, mais intenso. Então a lua nova representa o quê? Os dois luminares se juntando num signo. E o que é interessante? O leão está chegando cedo, né? Então assim, o sol entra em leão e às vezes a lua, o sol espera um tempão até a lua chegar lá. Dessa vez não. O sol entra em leão. Quando o sol anda 2 graus, que vai ser no grau 2, essa lua nova, a lua chega e ativa totalmente, com toda a força, o arquétipo leonino para todos nós. Então, essa semana é aquela semana. Ó, já tô com tô com uma pedrinha aqui, que eu já senti de usar ela. Eu vou falar sobre ela ao longo dessa semana. Uma voz aí querendo farrajar, ó. Meu Deus do céu. Essa pedrinha aqui que é uma conhecida, né? Acho que muita gente conhece essa pedra. Olha só que bonita. É uma pedra muito boa para ativar o arquétipo de leão. Porque afinal, inclusive o nome dela traz, né, o arquétipo dos felinos. Então, ao longo da semana eu vou falando sobre ela, mas para todos nós, essa energia leonina vem forte. Para quem é do signo de leão, começam os aniversários, começam as revoluções solares, e eu convido você a fazer a sua revolução solar para saber, né? Então, que dia exatamente que está caindo a conjunção do Sol, do trânsito com o seu Sol natal, e qual foi a energia que ficou constelada para o seu ano. Então, no mapa da revolução, a gente vê o signo que está lá no ano, né, o signo do ascendente, que traz uma energia muito importante, foco do ano, qual é a casa astrológica que o Sol vai cair, né, qual é a lua que você vai pegar, porque dependendo do momento vai ter uma lua específica, os aspectos que estarão ali. Então, você que é de leão, aproveita para fazer a revolução. E se você é de outro signo, pode fazer também a qualquer momento, porque a qualquer momento a gente volta da última revolução, aquela que você está vivendo, e pode ir para a próxima, que está chegando, se você souber, né, onde você vai passar o aniversário. Quinta-feira, Lua nova em Leão, e o Sol, ele faz trígono com Saturno e trígono com Netuno. Boa noite, Letícia, seja bem-vinda. E eles estão juntos, né? Lembra que Saturno e Netuno estão juntos. Pessoal, na quinta-feira, a gente vai estar com uma energia incendiária no céu. Por quê? Muito elemento fogo. E bastante também elemento ar. Né? Então, assim, e para quem conhece um pouco, né, dos elementos, sabe que o fogo, ele cresce com ar. Né? Se você sopra, eu não vou pegar agora não, porque minha voz já está assim, se eu só acender fumaça aqui, a minha voz para de vez, né? Mas se você acende ali alguma erva, enfim, e você sopra ela, o fogo vai crescendo, o fogo vai aumentando. Por quê? Fogo e ar, eles são elementos que se apoiam, né? Um apoia o outro. Então, assim, nessa quinta-feira, olha só essa energia. Sol e Lua em Leão fazendo trígono com Saturno e Netuno em Áries. Muito fogo, muita energia Yang, né? Tanto o ar quanto o fogo são Yang. Depois a gente tem, né, no arquétipo do ar, Plutão está lá em Aquário, Vênus está em Gêmeos, Urano está em Gêmeos. Né? Claro que temos ali um pontinho de terra e um pontinho de água, né? Também nessa energia, mas a grande maioria é fogo e ar. Então, assim, novamente é o que eu falei, né? Essa analogia que eu fiz de alguém que derrubou um galão de gasolina ali no ambiente. E, dependendo de como é que for, alguém pode acender um fósforo e aquilo cair, essa energia está assim. Né? Então a gente tem que ficar de olho, porque ela está muito boa. Né? Tem vários aspectos fluentes, mas tem a oposição a Plutão e a quadratura de Marte e Vênus, que são os pontos gatilhos ali, né? Os pontos desafiadores. Então, o Sol fazendo trígono com Saturno traz disciplina, amadurecimento, estrutura para essa energia leonina. Né? É muito interessante porque o Sol ele já está no seu domicílio, em Leão, já está forte, e ao enxergar tanto Saturno quanto Netuno em Áries, ele enxerga o signo de exaltação. E ele ainda está apoiado pela Lua, que está junto com o Sol ali. Né? Então, é o rei que está com a rainha e que está recebendo ali apoio dos cavaleiros principais ali. Então, é uma energia muito forte de alquimia, inclusive para quem é da magia, aí, fazer alguma alquimia nessa quinta-feira está muito forte. Né? Magia sexual, tudo isso
está muito ligado ali. Então essa quinta-feira é especialíssima. É especialíssima. Então a Lua entra ali no signo de Leão, forma a Lua nova, ela em seguida já continua, né, o caminho dela para ativar o Mercúrio, né, e a gente vai falando sobre isso no Astral do Dia e numa live específica para falar sobre a temporada leonina e a Lua nova, né? Talvez 2 lives ou uma, a gente vai vendo como vai ser a semana. E na sexta-feira chega aquele dia. Sexta-feira, pessoal, é assim, o maior risco de alguém acender aquele fósforo, eu diria que é na sexta-feira. Vamos pegar aqui, dia 25, sexta-feira, que é dia de Vênus, mas, apesar de ser dia de Vênus, essa sexta não tem uma cara muito tranquila, né? A Lua continuará no signo de Leão, né? A Lua vai estar nova em Leão, vai tocar o Mercúrio retrógrado, e o que acontece na sexta-feira, o Sol faz a oposição exata a Plutão. Então, pensa, né? Para quem também assistiu, né, a última aula do curso de astrologia, que eu falei sobre o aspecto da oposição. É como se fosse o momento de um Plutão cheio, porque o Sol ele está oposto ali ao Plutão e está iluminando ele completamente. É que a gente não consegue enxergar Plutão a olho nu, né? Mas se a gente pudesse enxergar Plutão a olho nu, ele estaria como se fosse a Lua cheia, totalmente iluminado, né? Claro ali, brilhante. É assim que está simbolicamente, arquetipicamente, o Plutão. Então, novamente, é como se o Sol estivesse jogando luz em sombras, que podem vir à tona. E se você ilumina alguma coisa, você vê. Você fala, opa, tem coisa aqui complicada, né? Mas aí tudo bem, aí é maravilhoso, né? Se você vê, se subir uma sombra ali, você enxergar ela e você quiser trabalhar, ótimo. Mas qual que é o problema que acontece muito na oposição? As projeções. Quem está lá no curso vai ver a aula de oposição que eu falo das projeções na psicologia, né? E no mapa astral, as projeções, elas trazem muito, as oposições, né? Trazem muito essa relação com o relacionamento, né? Então, é muito um olhar para o outro de frente e as projeções. Então, qual que é o risco nessa sexta-feira também? Projeções, né? Um está projetando no outro. Então, ter uma dor, ter um trauma, ter alguma ferida e projetar no outro. E aí o outro passa a ser o culpado, o outro passa a ser, né, aquele que está trazendo a minha dor. Mas a grande questão é, às vezes não é o outro que está trazendo isso agora, às vezes é uma coisa muito antiga, que está no inconsciente profundo, mas que o outro está trazendo porque ele está sendo um espelho no relacionamento. Agora, por que a sexta-feira está tão tensa? Porque além da oposição de Sol e Plutão, a Lua ativa o Mercúrio retrógrado, então podem haver mal entendido ali, né? E o próprio Mercúrio está em quadratura com Lilith na sexta-feira. E se a Lua faz conjunção com Mercúrio, que está em quadratura com Lilith, a Lua também vai fazer quadratura com Lilith. Então, ouça o astral do dia de sexta-feira, que eu vou lembrar disso, né? Eu vou falar para todo mundo usar uma pedrinha para ficar tranquilo, né? Para usar um óleo essencial para ficar tranquilo, porque a sexta-feira pode ser um dia provocativo. A Lilith ela pode representar muita raiva, muitas feridas. E aí imagina, né, que tanto o Mercúrio quanto a Lua estão enquadrando a Lilith. E o Mercúrio retrógrado. Cris, boa noite. Chegou meio tarde, mas está valendo. Está valendo. Estamos na sexta-feira ainda. Tem um papinho aqui, mas qualquer coisa depois você vê o início da live na gravação. Então, Lilith representa muito uma energia de feridas, de raiva, né, por conta de injustiças que acontecem, de rejeição, de bloqueio, questões sexuais também, porque tanto Lilith quanto Plutão falam sobre isso. Então a sexta-feira, ela está uma sexta-feira assim, que tem ali uma bandeirinha amarela, né, uma bandeirinha que a gente tem que ficar de olho, e, né, pode ser uma sexta-feira bem terapêutica. Então, quem tiver nessa consciência do tipo, opa, pode ser uma projeção, pode ser uma dor, pode ser um trauma, você usa o que está acontecendo no momento para o seu processo evolutivo. É fácil, eu sei que não é. Né? É tranquilo fazer isso? Não é tranquilo. Mas se você está recebendo essas informações aqui, você pode e vai receber na sexta-feira, que eu vou mandar o astral do dia. Né? Então, se você estiver ali no Telegram, se você estiver no Spotify, no YouTube, você vai receber o astral do dia para a gente falar sobre isso com detalhe. Mas a sexta-feira, ela está nessa tensão. E aí, o fim de semana, né, que está por vir, ele não vai ter aspectos que não são os da Lua. Mas a gente carrega principalmente, né,
essa energia do Sol em oposição a Plutão e do Mercúrio em quadratura com Lilith. No sábado, a Lua entra no signo de Virgem, né? Então ela vai estar no signo de Virgem. Não é no sábado que ela vai ativar Marte, né? Mas deixa eu avançar aqui. Deixa eu colocar aqui o sabadão, dia 26/7. Então no sábado a Lua vai entrar no signo de Virgem. Aí a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Com críticas, né? Então imagina, estamos no meio de uma energia de conflito. Se eu olhar o mapa aqui, se vocês conseguissem ver, um monte de linha vermelha para lá e para cá. E aliás, a Lua, quando ela entrar em Virgem, ela vai fazer um quincunce, um dedo de Deus, com Plutão, Saturno e Netuno. Então é uma energia bem forte. E aí, depois, no domingo, a Lua continua no signo de Virgem. Deixa eu colocar aqui domingo, dia 27. 27/7. No domingo, quando for chegando à noite, na verdade, ó, como o Marte está muito para frente, a conjunção exata de Lua com Marte vai ser provavelmente na madrugada de domingo para segunda, ou até na segunda-feira, né? Mas ela já vai estar ali. Assim que a Lua entrar em Virgem, já meio que começa a mexer com Marte, que está em Virgem também, e junto com a cauda do dragão. Então o domingo também é um dia que tem que tomar muito cuidado com raiva, agressividade, até porque a Lua vai chegando também para entrar na briga do Marte e da Vênus, né? Então essa é a energia do fim de semana, uma energia que vai pegar uma Lua em Virgem, né, praticamente o fim de semana inteiro, e pode ser um momento de muita análise, muito crescimento, muito, né, muita melhoria que a gente pode fazer, né? Processo de aperfeiçoamento do nosso íntimo, mas pode ser uma coisa muito forte de críticas e brigas, né? A Cris colocou aqui, Sol em oposição a Plutão, vou ter cerimônia de ayahuasca no sábado. Olha só, poderoso esse dia, hein? Poderoso. E aí eu convido você a ver no seu mapa como que vai estar essa ativação toda, mas só pelo céu, né? A gente vê que. E assim, veja, o Sol vai estar encarando Plutão e vai estar recebendo ajuda tanto de Urano, quanto de Netuno, quanto de Saturno. Então está uma energia muito interessante. Se eu pudesse resumir essa semana, né, em algumas palavras, poucas palavras, é aquela coisa: encare as sombras, traga o seu bicho para o seu lado, né? Quem é mais velho aqui, né? Não sei se alguém, ó, a Letícia vai ter no domingo, ó, só a galera tudo nas medicinas aí, hein? Não sei se alguém conheceu o Gaspareto, né? Quem é mais velho assim conhece. O Gaspareto ele falava muito do bicho, né? Trazer o bicho, que é essa força animal. E no xamanismo, né? Já que estamos falando de ayahuasca aqui, no xamanismo tem um animal de poder, né? E aqui a gente pode dizer que é também para trazer o animal sombra, né? Porque o animal sombra faz parte da gente também. Eu vou finalizando essa live com uma história que eu ouvi várias vezes, né? A Cris consagrou ontem novos ciclos a todo mundo aí nas medicinas, hein? Diz que tinha um diálogo entre o netinho, né, e o avô indígena, né? Numa tribo ali, o povo indígena, tinha o netinho e o avô conversando. E o avô falava para o netinho, né? Nós temos dentro da gente dois lobos e eles ficam brigando. Um é o lobo bom, do amor, né, da alegria, da felicidade. O outro é o lobo mau, da raiva, da inveja, né, da vingança. E eles ficam ali. Aí o netinho pergunta: e qual dos lobos ganha a batalha, avô? E o avô diz: aquele que você alimenta mais. Tem esse detalhe porque é o seguinte: essa história ela pode ser simplesmente contada como aquele que você alimenta, né? Depois eu ouvi ela lá na formação com o Léo Artesi, né, lá no Multiplicadores de Xamanismo, que não é só aquele que você alimenta, é aquele que você alimenta mais. Por quê? A palavra mais ela é muito importante. Se você dizer, não vou alimentar o lobo mau, né, não vou dar atenção para ele, não vou nem olhar para ele, eu vou só dar alimento para o lobo bom. Esse animal ele vai ficar feroz, esse animal ele vai ficar ali desesperado, acuado. E quando você menos esperar, ele arranca seu braço, né, porque ele vai estar ali num instinto de sobrevivência total. Já se você alimentar mais o lobo bom, né, colocando aqui são símbolos, né, são metáforas, e alimentar também o lobo mau, mas menos, se alimenta mais o lobo bom vai vencer a batalha, mas aquele que é o lobo mau estará junto com você também. E ele vai estar, ele vai estar na sua vista. Então essa metáfora é muito interessante aí, trazendo o Plutão, que é o seguinte: às vezes a gente quer, o inconsciente quer isso, né? Você passou por um trauma, passou por uma dor, passou por uma coisa.
qual que é o que geralmente se faz? Joga lá para baixo, some com isso daqui. Né? Joga lá no inconsciente, joga lá no porão, tranca a chave. Não quero lidar com essa questão. Né? E por um tempo parece que funciona, né? Beleza, né? Não sei mais disso, não quero saber disso. Só que uma hora, aquele ser, aquele evento que foi trancado ali, as sete chaves, vem à tona. E geralmente vem à tona através de uma situação, de alguém que. O que é aquela porta ali? Aí a pessoa que você está se relacionando desce ali, abre a porta, e aí aquilo vem com tudo. Né? Aqueles falando, total, bem colocado, metáfora super válida. Então, porque a gente tem que ser um ser integral, e essa energia leonina é muito interessante para isso. Porque o Jung falava, né? Eu prefiro ser íntegro a ser bom. Porque quando você é íntegra, você está pegando todo o seu ser. Inclusive com tudo que você passou e trabalhando sempre o melhor disso. E quando você só quer ser bom, né, não quer olhar para as coisas ruins, aquilo vem e às vezes joga contra, no geral joga contra. Sem contar que aquele animal sombra, né, que a gente fala no xamanismo, ele pode passar a ser um aliado, ele pode passar a ser uma força. Então, algo que estava ali desesperado e com raiva, você acaba, ao lidar com ele, e ao lidar com ele de forma mais amorosa, ele passa a fazer ser um aliado. Ele vira um aliado também. E assim a energia de Plutão. Pessoal, Plutão no mapa, olha o seu Plutão, estuda o seu Plutão. Ele é um planeta transpessoal, ele é um planeta que ele fica muito tempo num signo, então grande parte das pessoas que estão me assistindo aqui vão ter Plutão no signo de Escorpião ou no signo de Libra, né, porque ele é geracional. Quem é muito novinho vai ter ali em Sagitário, Capricórnio. Então o signo em si não tem ali tanta relevância pessoal, é de uma geração inteira, mas a casa que Plutão está, e se Plutão faz aspectos com algum planeta seu, isso é muito importante. Né? E por que a gente tem que olhar para o Plutão? Porque ele é um ponto de autodestruição. Então, astrologicamente, o Plutão ele pode representar esse animal sombra, dessa metáfora que eu falei, que se você não olhar para ele, não quero nem olhar, não vou dar comida não. Né? Ele vai lá e te pega, e é autodestruição. Agora, se você olhar para esse Plutão, ele se torna uma fonte de poder. Ele acaba sendo uma fonte de muita força. Olha lá, Plutão em conjunção ao Sol em Escorpião na casa 11. Então você tem Plutão muito forte no mapa, né? Porque se está em conjunção em Escorpião, quer dizer que seu Sol também é Escorpião. Né? Então, assim, isso pode ir para uma coisa muito autodestrutiva, porque a energia de Plutão de Escorpião pode trazer isso, mas pode ser uma energia de alquimia, de transformação, de cura muito forte. E no caso da casa 11, de cura para coletivos, de cura para grupos. Então, encarar o Plutão é olhar possíveis dores, traumas, mas que se você olhar para isso e você fazer uma alquimia, trazer esse Plutão para você, né, é um momento de trazer muita força. Plutão em Libra na 12 e retrógrado faz diferença? Um Plutão retrógrado, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer uma revisão kármica do coletivo. Né? Porque, veja, os planetas transpessoais, eles ficam retrógrados todo ano e um bom tempo. Né? Então, é uma galera que vai nascendo com um Plutão retrógrado, por exemplo. Então, ele vai ter uma conotação do coletivo, uma revisão de Plutão de coletivo. Pelo fato de estar na 12, ele está no inconsciente profundo. Então, só tem que ver se ele está na 12 ou na 1, né? Porque dependendo de onde ele estiver na 12, ele pode já ser jogado para o ascendente. Então, se ele estiver na 12 mesmo, você tem que trabalhar muito o autoconhecimento. Né? O Plutão ele pode estar se manifestando bem do inconsciente, você não enxerga ele. Ele pode estar se manifestando através dos sonhos. Né? Podem vir mensagens plutonianas, né? Através dos sonhos. Então é interessante. E aí, novamente, né? Se você se aliar a ele, ele tem um poder espiritual muito forte, porque a casa 12 é da espiritualidade. Então ele traz uma força espiritual, uma transformação espiritual. Então, conheçam. Essa também é o recado da semana, né? Aproveitem essa semana, já que o Sol está. Isso acontece uma vez por ano. Uma vez por ano, o Sol ilumina de frente o Plutão. Né? A Fabi falando, Plutão em Virgem, 01 grau 29. Então, ele está no grau 29 de Virgem, é isso? Então, assim, essa é a semana que o Plutão ele vai ser totalmente iluminado pelo Sol.
Boa noite, Bárbara. Chegou bem no finalzinho, mas estamos aí. Depois você pega a gravação para pegar muita coisa essa semana, hein? Aproveita aí para já fazer suas reflexões. Então, para todo mundo, né, conheça o Plutão no seu mapa, porque assim, se o Plutão do céu está sendo iluminado, ele está recebendo toda a luz, a consciência do Sol, a gente pode entender um pouco mais do nosso Plutão. E especialmente as pessoas que, como eu, né, como já comentaram aqui também, vai ter o próprio Plutão ativado, porque quem for ali da década de 80, né, tiver ali 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, vai ter o Plutão no início de Escorpião. Se o Plutão está no início de Escorpião, o que acontece? Ele está recebendo, nós estamos numa quadratura de Plutão a Plutão, um ciclo bem transformador, e o próprio Sol ali vai estar enquadrando também. Né? É uma semana forte. Né? Aliás, eu falei do olho de tigre, mas para quem for ali, né, tiver ali uma energia mais plutoniana, quem sabe, né? Eu vou pensar nisso também, de repente pegar uma obsidiana, né, trabalhar com uma obsidiana, um cipreste, né, fazer ali uma meditação mais profunda. Quem tiver um espelho de obsidiana, pode ser o momento de encarar, né, algumas sombras, então vale muito a pena. Deixa eu ver, a Flaviana falou, verdade, tenho muita força espiritual, guias e meus protetores já se apresentaram. Em Libra fala de inimigos também. Então, em Libra, o Plutão ele vai falar sobre transformação dos relacionamentos. Né? Então, eu não diria que por estar em Libra vai ser inimigo, mas por estar na casa 12, ele poderia representar inimigos ocultos. Né? Então, aí é a questão dos inimigos invisíveis, ocultos ou até da sua própria mente. A Marina falou, vou ter que assistir de novo. Então, quem está chegando agora, realmente a gente está acabando, né? A live está terminando, percorremos a semana, uma semana muito forte. Pode assistir de novo aqui no Instagram mesmo, e eu vou colocar depois também lá no Spotify, lá no YouTube, para quem quiser assistir 2x. Eu não sei se dá para assistir o 2x, né? Porque eu já falo um pouco rápido, mas quem quiser depois, põe ali 1x e meio, 2x e assiste. De repente até, quando for chegando ali na quarta, na quinta-feira, assiste a live de novo, né, para relembrar alguma coisa. Mas é isso. E se você gostou, lembra, deixa seu comentário, né? Olha lá, a Flaviana falou isso, tá minha visão da live agora. É o que eu falei, pessoal, todo mundo, venha para o canal do Telegram. No Telegram eu já mandei, né? Eu falei, daqui a pouco a gente entra na live. Então, para não depender do algoritmo, porque o algoritmo é aquela coisa, né? Às vezes ele ajuda, às vezes ele não ajuda, na maioria das vezes não ajuda. Então é isso. Vou ficando por aqui. Até amanhã no Astral do Dia. Muita gratidão. Namastê, Harion. E teremos live nessa semana. Teremos live aí para falar da temporada leonina e da lua nova, ou duas lives em uma. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.